Olá. Bem, temos aqui connosco várias fontes recentes eh, que nos dão um retrato bastante complexo do que se passa hoje em dia, tanto cá dentro como lá fora. Exato. A nossa ideia tende a perceber o essencial, não é? Falamos de imigração, política, questões sociais, economia, enfim, um pouco de tudo. Vamos a isso? Vamos lá. Então, começando pela imigração. É um tema ahm, sempre presente. As fontes que temos apontam para números bastante significativos. Sim, fala-se num potencial de 1,6 milhões de estrangeiros em Portugal. É um número que aparentemente quadruplicou em apenas 10 anos. É imenso. É verdade. E tanto o Governo como a IMA, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, alertam, segundo consta, para um provável aumento ainda maior. Por causa do reagrupamento familiar, não é? Precisamente. Há muitos processos acumulados, as fontes falam em 250 mil manifestações de interesse, mais 210 mil vistos CPLP. Da comunidade dos países de língua portuguesa. Exato, que agora também dão direito a reagrupamento. E ainda 50 mil processos antigos do período transitório. É muita coisa. É um volume. Eita. Gigantesco. E claro, isto gera tensões, visões diferentes. As fontes mostram isso bem. Sim, por um lado, temos a ministra Leitão Amaro a pedir moderação. E a sublinhar a necessidade de reforçar o acompanhamento, certo? Na escola, no SNS. Sim, no Serviço Nacional de Saúde para quem chega. Mas, por outro lado, Por outro lado, temos a posição do Chega, não é? As fontes citam o André Ventura a reiterar os avisos do partido sobre o que ele chama de imigração massivamente descontrolada e defendem mais controle. defendem critérios, controle de fronteiras, cotas anuais, uma lei de integração mais focada em quem vem mesmo para trabalhar, pelo menos é o que as fontes referem. As fontes mencionam também declarações dele que ligam a imigração a certas estatísticas de criminalidade. Sim, e a oposição à entrada de imigrantes de certas origens religiosas, é isso. Exatamente. E no meio disto tudo, a AIMA. Bem, parece estar a sentir a pressão. Compreende-se. Processar 300 mil registros criminais só este ano, dar prioridade a 10 mil reagrupamentos com menores. Ufa. E ainda as renovações pendentes. É um equilíbrio complicado, não é? Entre acolher, controlar. E ter capacidade administrativa, lá está. É um desafio enorme, logístico e político. Que se reflete depois na política, claro. Sem dúvida. E as fontes descrevem um início de legislatura algo tenso. A eleição da mesa da Assembleia da República foi um exemplo. Pois foi. A eleição do Aguiar Branco, mas sem os candidatos do Chega, levantou questões sobre acordos partidários, segundo um editorial citado nas fontes. E o Chega parece estar a preparar-se para uma oposição mais assertiva, digamos, quer em debates de urgência. Sobre a saúde e os problemas no voto dos imigrantes, certo? Sim, e o André Ventura, segundo as fontes, já olha para as próximas autárquicas como uma espécie de prova de fogo para o partido. Pois o que isto parece indicar é uma estratégia clara de afirmação. De confronto, talvez. A crítica à recondução das ministras da Justiça e Saúde, por exemplo. Que ele classificou como teimosia do primeiro-ministro, sim. Tudo isto, o foco nas autárquicas sugere que vamos ter tempos politicamente agitados. Bem provável. E estas tensões por vezes transbordam para o lado social, não é? Temos aqui uma notícia bastante preocupante. Qual delas? O fecho da sede da Pais 21 no Martim Muniz, em Lisboa, é uma associação que apoia jovens com trissomia 21. Ah, sim, eu vi essa notícia. Por causa da insegurança, não foi? Toxicodependentes na zona. Exato. Há relatos de agressões, assaltos aos utentes, uma situação muito complicada. A associação já falou com a PSP e com a Câmara, segundo as fontes. É terrível e mostra bem como a insegurança urbana e os problemas sociais afetam os mais vulneráveis. E a justiça também aparece em destaque nas fontes com vários casos. Sim, são vários pontos. A libertação de 2 suspeitos de incendiar um autocarro em Loures, daqueles tumultos após a morte do Odair Muniz, foi a pedido do Ministério Público, mas o caso continua em segredo. Uhum. Depois, a prescrição de 3 crimes de falsificação ligados a José Sócrates. Isto num processo à parte da Operação Marquês, atenção. As acusações de branqueamento mantêm-se. Certo. E ainda referências mais breves. Condenações em Pedrógão Grande por infrações financeiras e a pena máxima no caso do ataque ao Centro Ismaili. Juntando tudo, o que estas notícias nos mostram é a complexidade do nosso sistema judicial e também algumas fraturas sociais. Desde a segurança urbana, passando por casos de grande mediatismo ou complexidade financeira, até o apoio a quem mais precisa, como no caso da Pais 21. Exatamente. Mudando agora para a economia. Há um estudo do Banco de Portugal, citado nas fontes, que me chamou a atenção.
sobre o IVA. O imposto sobre o valor acrescentado. O que dizia o estudo? Bem, diz que, apesar da nossa taxa média de IVA, que anda nos 13%, ser parecida com a da zona euro, que é 12%, Sim. o nosso IVA é mais regressivo. Regressivo. Quer dizer que penaliza mais quem tem menos rendimentos, é isso? Exatamente. Aumenta a desigualdade depois dos impostos, porque as famílias com menos dinheiro tendem a gastar uma fatia maior do seu orçamento em consumo. E é no consumo que o IVA incide mais, claro, faz sentido. Mesmo que a taxa pareça neutra, o impacto não é. É um dado importante, até porque a receita do IVA é enorme, não é? Representa cerca de 9% do nosso PIB, do Produto Interno Bruto. É muito dinheiro. Pois é. E juntando a isto, as fontes trazem outras notícias económicas. Um novo recorde da dívida pública em abril. Ui, para quanto? Atingiu os 280,9 mil milhões de euros. Impressionante. E também uma multa grande da Comissão Europeia, de 329 milhões à Glovo e à Delivery Hero. Por cartelização, certo? A Comissão atenta à concorrência no mercado digital. Exato. São tudo sociais económicos com impacto no nosso dia-a-dia, nas contas públicas. Sem dúvida. E estas dinâmicas internas ligam-se também ao que se passa lá fora, não é? O internacional. Sim, claro. As fontes falam de algumas movimentações políticas na Europa. Na Polónia, a eleição do conservador Karol Nawrocki como presidente. Reforça essa linha política e houve também uma moção de confiança ao governo polaco, segundo as fontes. Sim, e nos Países Baixos, uma reviravolta. O PVV do Geert Wilders saiu da coligação. Por causa da imigração, não foi? Desacordos sobre a imigração? Foi isso mesmo. E levou a eleições antecipadas. Vemos como este tema da imigração mexe com a política europeia. Mexe muito. E vemos também ecos de tensões globais. Aquele caso nos Estados Unidos, de um ataque a uma manifestação pró-Israel acusado como crime de ódio. Sim, e até mais perto, no Porto, aquela polémica sobre a possibilidade de doar edifícios municipais para mesquitas, com o Chega local a opor-se. Estes pontos internacionais, sobretudo os europeus, parecem espelhar essas tensões que temos vindo a falar. Identidade, imigração, o rumo político, coisas que também ecam cá dentro. Sem dúvida. Bem, percorremos aqui um leque bastante vasto de assuntos que estas fontes nos trouxeram. Desde as pressões da gestão da imigração, as dinâmicas políticas, os desafios sociais, económicos e os ex internacionais. Muita coisa a acontecer, de facto. É verdade. E talvez, se calhar, uma questão que fica assim a pairar e que liga muitos destes pontos todos, desde a imigração até à política europeia, ou mesmo os debates locais sobre integração ou segurança, Sim. é esta. Como é que se consegue gerir? Como é que as sociedades, os governos, os decisores políticos podem encontrar um equilíbrio sustentável, talvez, entre, por um lado, as preocupações que existem e são legítimas com a identidade nacional, com segurança, com o controle de fronteiras. E, por outro lado, as obrigações que também existem humanitárias, legais, até económicas, de integração, de direitos humanos, de abertura ao exterior. É uma pergunta complexa, não é? É uma reflexão muito pertinente e que estas fontes lidas em conjunto parecem mesmo convidar a fazer. Fica essa questão no ar.